Nós vamos fazer a leitura alternada desse texto. Lucas 15, 11 a 24. Leitura alternada. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, o Senhor é quem revela a tua palavra. É o Senhor quem nos edifica através dela. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, a Deus, que nos dê entendimento da tua palavra, nesse instante que vamos estudá-la. Que o Senhor esteja orientando o pregador, que o Senhor esteja orientando a cada irmão também, a respeito das aplicações que o Senhor quer fazer da tua palavra nas nossas vidas. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos exortar, nos ensinar o caminho que devemos andar. Por isso, move a tua mão sobre nós, nos edifica e nos fortalece na tua santa presença, Deus. Enquanto pregamos, que a tua boa mão seja conosco, para nos curar física e espiritualmente. Que a tua boa mão seja conosco, para visitar, Senhor Deus, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Que a tua boa mão, Senhor, possa se mover e satisfazer as necessidades que se fazem presente em nosso meio. Pois nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. O auditório de Jesus era sempre composto por 2 grupos, pelo menos. Nós temos os publicanos e pecadores e temos os escribas e fariseus e saduceus. Um grupo é o grupo dos religiosos, aqueles que eram vistos na cidade e nas regiões como referência para Israel, referência de espiritualidade para Israel. E nós temos o outro grupo, que era o grupo que não era referência para ninguém. E esse grupo era consciente dessa falta de referência que era. E o que nós encontramos, então, no auditório de Jesus, normalmente são esses grupos. O texto é uma continuidade de várias parábolas. É por isso que é iniciado, aonde nós começamos a ler, diz assim: continuou. Então, o Senhor Jesus vem contando uma série de parábolas em todo o capítulo 15. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. Então, é um conjunto de parábolas e no final de cada parábola há uma aplicação demonstrando a alegria que se tem em ter de volta o que se perdeu. No caso do filho pródigo, é o filho que é perdido. Aquele amado do pai
e que o pai esperava continuamente que voltasse. Nós encontramos então esse pai com 2 filhos, pelo menos. São 2 grupos no auditório e Jesus tem 2 filhos. O primeiro deles, o filho pródigo, na primeira parte da parábola. Mas na segunda parte da parábola a gente vai conhecer o filho que ficou. E esse filho que ficou, apesar de ter ficado, a gente vai percebendo que ele não parecia muito com o pai. E nem concordava com algumas atitudes que o pai tinha. Que demonstra que o pai tinha um filho desviado que saiu de casa e um filho desviado que estava dentro de casa. Que a gente aprende com essa parábola, e nós vamos estudá-la somente na parte inicial dela. Eu gostaria que nós pensássemos hoje sobre como é que é a vida de alguém que anda em pecado. Quais são as atitudes do coração de alguém que anda em pecado e quais são as consequências de se escolher uma vida pecaminosa diante de Deus. Primeira atitude que nós observamos aí são as atitudes internas. É interessante nós observarmos que ninguém se comporta de uma forma que não esteja de acordo com alguns valores que tem no coração. A não ser que esteja sendo manipulado por alguém, a não ser que alguém esteja fazendo pressão para controlar o comportamento do indivíduo. Se ele se comporta daquela forma, sem nenhuma pressão em volta, é porque algum valor ele tem no coração para estar movendo as suas decisões. E é por isso que esse indivíduo aqui, esse filho que sai de casa, existem alguns princípios e valores no coração dele que o texto vai nos mostrando. O primeiro princípio, primeira atitude interna que ele tem está no versículo 12, quando ele diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Primeira coisa que nós observamos é que esse menino aqui pensa que tem direito diante do pai. Veja que ele se comporta como alguém que tem direito. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Numa sociedade patriarcal, como aquela que era daquela época, o pai era dono de todo o patrimônio da família. E depois esse patrimônio era dividido depois que ele morria. Mas o rapaz acha que, parece na mente dele, que ele tem direito, por ser filho do pai, ao patrimônio do pai. E essa é a primeira coisa que nós vamos observar. Pensa que tem direito diante do pai. Nessa cultura, ainda tinha uma outra coisa. As mulheres não tinham direito a patrimônio. Quando o marido morria, o filho mais velho tomava conta do patrimônio. A mãe ficava, então, sendo sustentada pelo filho mais velho, mas ela não tinha direito a metade do patrimônio, como era a nossa cultura. Isso precisa estar bem claro na nossa mente, porque aí nós vamos entendendo que aquele rapaz, muito embora possa ter acontecido da mãe morrer, ele não tinha direito à herança decorrente da morte da mãe, somente da morte do pai. Logo, o que ele estava pedindo não era devido a ele naquela época, porque o que ele estava pedindo era herança. E herança, você só tem direito depois que o indivíduo morre. E o que a gente encontra, então, aqui é alguém que acha que tem direito, sem ter. E é interessante porque o pai, mesmo assim, mesmo ele não tendo direito, o pai vai e cede e graciosamente lhe concede aquilo que na cabeça dele ele tinha direito, mas todo mundo e a própria cultura e a lei determinava que não tinha. A graça do pai diante de uma atitude inconveniente do filho. Mas o que a gente aprende, então, é que ele pensa que tem direito diante de Deus. E é interessante quando a gente vai vendo, principalmente em épocas como a nossa, que nós estamos vendo muitas tragédias acontecendo. E a gente encontra, às vezes, pessoas que não têm aliança com Deus, que não têm nenhum acordo com Deus, que não fez nenhum trato com Deus, que não serve a Deus, que não obedece, que se rebela contra Deus, e ainda acha que tem direito de reclamar de Deus por conta das mazelas que vão acontecendo na sua vida. Às vezes eu encontro, por exemplo, ateus. Gente, eu sou ateu. Está reclamando de Deus por quê? Já que para você Deus não existe. É essa a questão. Quer dizer, o indivíduo não tem nenhuma aliança com Deus, mas ele acha que porque ele foi feito por Deus,
porque ele é uma criação de Deus, ele tem direito de reclamar e de murmurar e de reivindicar coisas que ele não tem direito, porque a palavra de Deus diz que só quem tem direito de reivindicar bênçãos da parte de Deus são aqueles que têm uma aliança com Deus. Com esses, Deus tem um acordo. E nesse acordo, há responsabilidades mútuas. Deus tem responsabilidade com aquele que fez uma aliança com ele, e aquele que fez uma aliança tem responsabilidade com Deus. Do contrário, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer nada para abençoar. O que nós encontramos é alguém que não tinha direitos, mas que está reivindicando esses direitos. Essa é a primeira coisa que nós observamos, então, da atitude interna do coração. É alguém que acha que tem direito, mesmo sem ter. A outra coisa interessante é uma certa atitude de ingratidão. Ele foi criado pelo pai, foi sustentado pelo pai a vida toda, e na primeira hora que ele bota a mão em alguma coisa, o que é que ele faz? Se manda no meio do mundo. Não está disposto a prestar nenhum tipo de assistência. E aqui o pai provavelmente já estava mais idoso, já próximo ao período que ele ia precisar de auxílio dos filhos para administrar a fazenda, para controlar as coisas de uma forma mais adequada. E aqueles que têm algum tipo de negócio aqui, e que vai ficando mais velho, e que vai percebendo a necessidade de ter um filho por perto, de confiança, ou de ter alguém de confiança para ir tomando as decisões e ajudando no processo de administração, sabe muito bem como é importante alguém que tem uma fazenda grande ter, então, pessoas de confiança. E o que é que esse rapaz faz? É a atitude de gratidão. Ele simplesmente pega o que é seu e sai, parecendo que ele recebeu o salário do patrão que botou ele para fora. E sai da casa do pai e some. Esse menino, então, tem uma atitude de ingratidão. Até mesmo na forma como ele chega para o pai. Dai-me a parte que me cabe dos bens. Então, o que a gente encontra aqui é alguém que tem uma atitude ingrata diante do pai. E essa também é a atitude que qualquer homem que vive na terra e que não dá glórias àquele que lhe dá saúde, aquele que traz chuva nas épocas certas, aquele que lhe manda a provisão, aquele que está ali para garantir a sua proteção, aquele que lhe deu vida e não se submete a ele, não o adora, não o serve, não o agradece pelas coisas que faz, é a atitude de ingratidão que está no coração. Essa atitude irreverente de alguém que foi criado para glorificar a Deus, mas que vive como se fosse independente de Deus. Terceira atitude interna que nós observamos é que ele pensa que a casa do pai não presta. O que é que deve estar acontecendo na cabeça e no coração de alguém que na primeira oportunidade que tem se manda no mundo? A casa do pai não presta. Hoje nós vimos o testemunho. O irmão, a gente chama de missionário, mas o senhor é pastor, não é? É pastor. Eu estava olhando lá os vídeos e é o pastor da igreja. E aí o pastor estava hoje pela manhã falando e falou da casa, falou de uma moça que foi obrigada a se casar. E o que foi que ela fez? Na primeira oportunidade, saiu do estado de opressão que estava e fugiu de casa. E fugiu por quê? Porque estava no estado de opressão. Mas o estado aqui não é de opressão. Tanto é que o rapaz, mais na frente, diz que os trabalhadores do pai dele viviam muito melhor do que ele. E que ele preferia estar como um dos trabalhadores do pai do que viver fora da fazenda do pai. Então a casa do pai não era ruim. Mas ele teve que sair da casa do pai, ele teve que viver uma vida dissoluta e perder todo o patrimônio que tinha e desperdiçar todas as oportunidades para aprender que a casa do pai é que era um lugar bom para se viver. E às vezes a gente olha no nosso contexto aqui do povoado e a gente vê um monte de gente que já fez parte da igreja, que já andou na casa do pai, que já usufruiu dos benefícios de oração, que teve experiências com Deus, foi agraciado com revelação de Deus no coração, que teve experiência com dons espirituais e que hoje vive fora da presença de Deus,
e muitas vezes com vida dissoluta, semelhante a esse rapaz. E o que nós encontramos é esse princípio no coração. A casa do pai não presta. O que presta é o mundo. O que presta é a vida de prostituição. O que presta é a bebedice. O que presta é aquilo que se vai buscar quando se tem oportunidade. E esses valores, eu imagino que Deus vai olhando para o coração de algumas pessoas no nosso meio e vai vendo esses valores tão fortes na alma. E Deus diz assim, eu vou dar a tua oportunidade de tu fazer isso que tu quer. E o indivíduo vai desperdiçando a vida. Desperdiçando literalmente. Porque todas as oportunidades vão fugindo das mãos à medida que ele vai se dando a vida pecaminosa. Mas o que nós encontramos aqui é esse princípio na alma. A casa do pai não presta. O que presta são as coisas que o mundo oferece. Então, são essas três atitudes internas. Qual é a atitude externa, então? Decadência moral. Nós vamos observar aqui, no comportamento desse indivíduo, do versículo 13 em diante, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vida dissoluta. Alguém que está desperdiçando a vida. Alguém que está jogando fora todas as oportunidades de viver vida digna e correta diante de Deus. Decadência moral. É o que se encontra na vida de todo aquele que vive afastado de Deus. E essa decadência moral vai se manifestando nas várias áreas da vida. Na bebedice, na prostituição, na falta de organização familiar. Às vezes a gente olha para algumas sociedades e a gente vê que o desajuste está justamente na família. E famílias desajustadas produzem sociedades desajustadas. O que a gente encontra aqui é um indivíduo que não tinha condições, se tivesse família, de ter uma família ajustada, porque não tinha princípios morais na alma e no coração, nem no comportamento, que pudesse conduzi-lo a essa vida de alguém que pudesse viver em função de outro, da edificação e do fortalecimento de outro, que é o que se precisa quando se faz uma família. O que a gente encontra aqui, então, é essa vida que vai decaindo moralmente à medida que o indivíduo vai vivendo. Quais são as consequências, então, disso? As consequências do pecado são, primeiro, a decadência material. Nós poderíamos, inclusive, essa atitude externa poderia também ser uma consequência. Se alguém for pegar isso aqui para dar um estudo depois, você pode dividir em duas partes. Poderia também ser uma consequência, a decadência moral. Mas nós temos a decadência material. Porque diz o texto, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E aqui nós temos, então, algumas coisas interessantes relacionadas à questão da vida material, da decadência material desse indivíduo. A decadência pode ser proveniente das leis naturais. O que é uma lei natural? Provérbios 5, 22 diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Depois, Provérbios 23, versículo 21, diz assim: porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. O que é que Provérbios está dizendo? Que o homem que vive compulsivamente, que é o comilão e o beberrão, vive compulsivamente, esse indivíduo só vai fazer o que lhe dá prazer. E trabalho não dá prazer, não. Trabalho, de vez em quando, você tem que ter disciplina para fazer. Algumas coisas que a gente vai fazer para melhorar o patrimônio da gente, às vezes eu encontro pessoas que ganham pouco, têm a casa própria, comprou um terreno, fez a casa própria e tem uma casa extremamente arrumada e bem mobiliada. E o que é que você vai ver? Pessoas que têm disciplina com dinheiro.
E aí, quando a gente vai dar uma olhada nessa parte financeira de investimentos e tudo mais, uma das coisas que esse pessoal fala é o seguinte: dinheiro não respeita quem não tem disciplina. Quem não tem disciplina, quem vive compulsivamente, não consegue juntar dinheiro. Dinheiro não respeita quem não tem disciplina. Vai ficar pobre. E esse é um aspecto que a gente vê que é uma lei natural. Então, esse indivíduo sai. E o que é que ele faz? Fez o comércio? Montou um negócio? Não. Ele pega todos os bens e vai vivendo uma vida dissoluta. É de bebedice, de festa, de prostituição, e aí para frente. Nenhuma das coisas coloca dinheiro no bolso dele, só faz tirar. E amigos para ajudar a gastar. E o que a gente encontra, então, é alguém que, pela lei natural, já está propenso a ser um falido. Mas esse indivíduo não tem apenas a lei natural contra ele, ele tem também a lei de Deus. Tem alguns textos na palavra de Deus que nos dão algumas instruções interessantes. Eu separei aqui Gênesis 3:17, e olhe só o que é que diz. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Pecado tem consequência. E o profeta ainda diz: o teu pecado vai te encontrar. Pecado tem consequência. Deuteronômio 28, eu separei alguns versículos desse capítulo 28. Eu vou ler aqui os versículos que eu separei. Versículo 15 nos diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Versículo 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido, roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. E ele vai seguir até o final do capítulo, falando a respeito dessas maldições que viver uma vida fora daquilo que Deus estabeleceu atrai sobre as nossas vidas. Então, o que encontra na vida desse rapaz são as leis naturais, que o beberrão não prosperará, e também a lei de Deus que ele atraiu, as maldições da lei que ele atraiu sobre a sua vida. Então, o que a Bíblia nos ensina é que a decadência financeira é consequência também do pecado. Depois ele tem decadência social, porque antes ele era o filho do patrão, era o filho do dono da fazenda, mas agora ele é um servo, vai trabalhar na casa de um senhor, e depois ele está querendo comer a ração do porco, que aqui não é lavagem, né? Algumas vezes a gente vê alguém falando como se fosse lavagem. Aqui é ração. É como se tivesse comprado aquela ração lá, arrumadinha lá na loja, e trazido para o porco. E aí ele ia botar a ração do porco e ficava sentindo o cheirinho e desejando comer, mas tinha alguém fiscalizando para que os servos que fossem botar a ração não comessem. As alfarrobas eram como se fossem os frutos que eram colocados para os porcos. E esse indivíduo estava querendo comer a comida do porco, querendo disputar com o porco.
mas tinha alguém ali que o impedia de disputar com o porco. E aí, o que a gente vê é essa decadência social. Ele vai definhando socialmente. Uma outra lição que nós aprendemos é que ele chega, no versículo 16, a uma miséria que é considerada a miséria total, que nós chamamos aqui de fundo do poço. É quando o indivíduo chega ali e não tem mais para onde chegar. Chegou no fundo, que é justamente quando ele está desejando a comida dos porcos. Que para os judeus, o porco é um animal imundo. E o que ele faz é desejar a comida de um animal imundo, porque o animal imundo está vivendo melhor do que ele. O animal imundo está comendo melhor do que ele. Está sendo mais bem tratado do que ele. Ele está agora escravizado para cuidar do animal imundo, que antes ele via como imundo, mas agora ele deseja a comida desses animais. O que a gente encontra, então, é esse fundo do poço sendo encontrado por esse rapaz. O que a gente aprende, irmãos, é que pecado tem consequência. Se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos viver dentro dos princípios da palavra de Deus. E é interessante que em Levíticos, capítulo 26, verso 13, ou verso 3 ao 13, e nós já estamos terminando, nós vamos ver as bênçãos provenientes da obediência. E se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, às vezes a gente tem uns sonhos loucos, Deus vai lá e dá uma consertada neles e bota a gente no rumo certo. Porque ele vê um coração de alguém que tem compromisso com Deus. Mas se você quer que esse rumo seja consertado, que você não vá continuando a caminhar para o desastre, você precisa tomar posse das bênçãos provenientes. E essas bênçãos são sempre provenientes da obediência a Deus. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, Levíticos 26, 3 a 13. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirarei fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrarei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Então, o que é que a gente aprende com o texto? As bênçãos de Deus são para aqueles que têm uma aliança com Deus, que têm um compromisso com Deus. O que nós precisamos é entender isso, e nos apegar a isso. E vamos nos apegando, porque alguns dos caminhos que escolhemos nem sempre são corretos diante de Deus. Vamos nos apegando a Deus, para que a gente possa ir corrigindo esses caminhos. Alguns valores que nós guardamos, alguns valores familiares que nós às vezes guardamos, alguns valores da cultura que nós às vezes guardamos, que não estão de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, vamos abandonando. Porque agora nós temos um acordo com Deus. Nós temos um trato com Deus. Nós temos uma aliança com Deus.
Eu me lembro, agora nós estamos na época de São João, e eu me lembro que o processo da fogueira do São João, para mim, quando era criança, começava 2 meses antes. Aí o que era que eu fazia? Comprei uma machadinha. Primeiro usava um facão. Imagina um facão passar a tarde todinha para cortar um galho dessa grossura. Era um menino desse tamanho. E aí eu e um colega meu ficávamos revezando com esse facão para cortar madeira. Cortamos madeira que dava para vender. Esse dia eu estava pensando assim, se eu tivesse vendido aquela tanta de madeira, foi uma coisa dessa altura assim, gigantesco o terreno. O terreno do vizinho lá, do amigo meu, nós enchemos o coisa dele de madeira. 2 meses cortamos. Não deixamos pé de São Joeiro em pé, era o que eu mais gostava, porque a madeira era mole. Pé de algaroba, uma vez eu estava cortando e um homem chegou lá brigando, porque os pardais estavam tudo indo para a casa dele, porque acabava com tudo quanto é pé de algaroba que tinha por perto. E ia cortando. Então era 2 meses para montar essa fogueira. 2 meses. E depois tinha todos os dias a fogueira, tinha o dinheiro ajuntado para comprar fogos. Isso faz parte da minha cultura antes da minha conversão. A gente tem que aprender isso. Foi bom, gostava de fazer, gostava da festa, sim. Mas agora, se quiser fazer fogueira, faça fogueira antes do São João, ou faça fogueira em outra data. Você não está impedido de fazer fogueira e de assar carne. Mas não precisa fazer isso numa época que todo mundo está cultuando a uma entidade que é tida como santo, como intercessor diante de Deus. Porque você sabe que ele não intercede por ninguém. Então, isso é até motivo de mau testemunho com a sociedade. E não se engane, muitas vezes nós atraímos juízo de Deus sobre as nossas vidas por praticarmos coisas inconvenientes diante dele. Então, vamos evitar. Deixa para você fazer a sua fogueira na semana que vem, no mês que vem. Faz lá o seu churrasquinho como você costuma fazer. Mas não fique comemorando datas que são atribuídas à idolatria, que são praticadas por idólatras. Em nome de Jesus. O que a gente encontra, então, aqui é alguém que tem uma aliança com Deus e que quer a bênção de Deus. Precisa entender que ter a bênção de Deus exige de nós responsabilidade com o seu rei. Se a gente quer a bênção dele, aí a gente vê um povo que confia muito na graça de Deus, na graça de Deus. Não deixa de ser graça, porque nós não merecemos nada diante de Deus. Mas o que nós temos que entender é que Deus faz uma aliança conosco e nós temos responsabilidade com ele. Então vamos agir com essa responsabilidade que é proveniente de quem tem uma aliança com Deus. O que nós encontramos aqui é um filho que tinha uma aliança com o pai, mas que estava doido para desonrá-la. E na primeira oportunidade que teve, desonrou a sua aliança. Saiu da casa do pai porque ele sabia que na casa do pai ele não ia ter vida absoluta. Na casa do pai ele ia ter regra. Na casa do pai ia ter que acordar cedo para trabalhar. Na casa do pai as prostitutas não iam entrar. A bebedice não ia reinar. E ele sai da casa do pai. Mas ao sair da casa do pai, ele também sai da bênção do pai, das provisões do pai. E vai e anda e tem as consequências do seu pecado. Então, se nós queremos a bênção de Deus, precisamos viver de acordo para termos essas bênçãos. Honrar a aliança que temos com Ele é o caminho de recebermos as suas bênçãos. Que Deus nos abençoe e nos capacite para isso, nos conscientize e tire do nosso coração todo o valor que, muitas vezes, influenciado pela família ou pela cultura do lugar, possa nos conduzir a uma vida rebelde diante de Deus. Que Deus possa tirar toda a inclinação da nossa carne para isso. Nós vamos ter um momento de oração, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Oremos então. Nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é misericordioso conosco. Muitas vezes temos praticado coisas inconvenientes diante do Senhor, temos falado, temos nos dedicado, meditado em coisas que não são convenientes diante de Ti. Nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoe. Nos perdoe, Senhor Deus, pela nossa vida
não dissoluta, vivida socialmente, mas muitas vezes dissoluta no nosso íntimo, no nosso coração, com os nossos desejos, com as nossas inclinações. Perdoa-nos, Senhor, quando somos falsos, quando não somos verdadeiros contigo, quando tratamos o Senhor como se o Senhor fosse alguém que pudesse ser enganado. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não honramos a aliança que temos com o Senhor, quando nos desviamos do caminho, quando nos tornamos avarentos, falsos, mentirosos, quando vivemos uma vida sem honra, não honramos os nossos compromissos no nosso dia a dia, damos a palavra e nunca cumprimos. Perdoa-nos, Senhor, quando a nossa vida não é um reflexo de alguém comprometido contigo. Mas nós queremos também pedir, Senhor Deus, que o Senhor não somente nos perdoe, mas nos ajuda a consertar essas coisas erradas que estão acontecendo em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos dá poder espiritual, nos liberta dessas forças espirituais que talvez tenham achado espaço para agir dentro das nossas casas, nas nossas vidas. Que o Senhor nos visite com libertação, com transformação, que os anjos que o Senhor tem colocado à nossa disposição tenham ordens do Senhor para repreender essas forças espirituais, e que nós possamos viver livres dessas opressões e dessas manipulações espirituais. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos também pedir que o Senhor esteja neutralizando toda invocação de maldição vinda sobre nós, por parentes, por pessoas que são ligadas a nós, por feiticeiros também. Toda invocação de maldição que seja neutralizada, e que esses espíritos que forem invocados sejam repreendidos do nosso meio, em nome do Senhor Jesus, que partam em retirada, e a glória do Senhor seja a nossa proteção, a tua presença enche as nossas casas, tua presença enche as nossas vidas, que o Senhor nos dê vigor espiritual, para vivermos da tua presença de forma íntegra, Senhor, para que o nosso coração concorde com a tua vontade, para que o nosso coração esteja satisfeito em viver diante do Senhor com muita integridade. Por isso, visita a nossa vida, visita os nossos lares, visita os nossos familiares, conserta as veredas tortuosas e nos conduz para uma vida fervorosa na tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós e faz de nós luz aonde quer que nós estejamos. Opera em nós, ó Deus, e santifica as nossas vidas na tua santa presença. Em nome de Jesus te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém.